sua opinião, o que fazer então para reativar a indústria aqui? Indústria da região. São dois fatores principais. A gente precisa, em primeiro lugar, criar uma política de Estado para a indústria. Isso não existe. A gente tem políticas de governo. Qual que é a diferença da política de Estado e política de governo? Política de governo, o próximo que ganhar, ele faz a política dele para os próximos 4 anos. E a política de Estado é uma política de longo prazo, que ela tem que ser medida, estudada e tome medidas para 20 anos, 30 anos, 40 anos. Independente de quem seja o governante, cria-se diretrizes para a gente manter aquela cadência das ações. Então, a gente, no Brasil como um todo, a gente está matando a indústria da transformação. Você sabe que a gente está com vários equipamentos eletrônicos. Eu arrisco dizer que quase nenhum foi fabricado aqui no Brasil. Com certeza. Tanto vem tudo de fora. Então a gente matou a indústria da transformação no Brasil porque a gente não tem competitividade. Então a gente precisa criar uma política de Estado para a indústria da transformação no Brasil. E aí entra a redução da carga tributária, desoneração da folha de pagamento, facilidade de empreender, a desburocratização. O Partido Novo conseguiu aprovar na Alesp aqui o Código de Defesa do Empreendedor. A gente tem parado desde sempre no Congresso também, que não anda, o Código de Defesa do Contribuinte, para criar regras claras para aquele cara que deve imposto ser executado pelo Estado. Então, todo esse guarda-chuva ele tem que ser pensado em termos do que a gente pensa, não só para o Grande ABC, mas como uma política da indústria nacional. Essa é uma das coisas que dá para fazer. A segunda coisa é a gente olhar para novas tecnologias. A gente tem um pool de novos negócios surgindo aqui no Grande ABC, e esse aqui é um novo negócio, uma rádio digital, que já não existia há um tempo atrás. Mas a gente eu visitei ontem uma Construtec, que é uma empresa que oferece um aplicativo de facilidade de orçamento de obras aqui de Santo André. Ela veio do Macapá para Santo André, que ela hoje emprega 80 pessoas, está com a projeção de empregar 200 pessoas até o ano que vem. Então são esses novos negócios que a gente precisa entender qual é a lógica, por que ela veio para Santo André, o que atraiu ela para Santo André. Eu fui lá ouvir o empresário, e ele disse que o custo de vida em Santo André é menor do que São Paulo, a mobilidade urbana é um pouco melhor. Então ele decidiu trazer o time dele para cá. Então a gente precisa investir nesses novos negócios para a gente atrair emprego, atrair renda para a nossa região. Só para a gente ver a realidade do nosso momento aqui, o governo federal, Bolsonaro, ele investiu muito e apoiou muito, e investe ainda, incentiva o agronegócio, né? Sim. E a nossa região perde muito, porque aqui a gente não tem campo para plantar nada, não é? O Paulo. Aqui teria que ser construção civil, comércio, né? A indústria. Exato. Mas nada disso nesse governo Bolsonaro é incentivado. Não, a gente sai perdendo muito aqui. Então, lembra que eu te falei da reeleição? Existe, tributariamente falando, uma lei chamada Lei Candir. Essa lei, ela cria benefícios fiscais para o agronegócio que exporta. Então, quem exporta é praticamente imposto zero para exportação de commodities. E isso facilita o negócio de exportação. Então, o que acontece? Hoje a carga tributária média do agro é 17%. A carga média dos serviços é 25%. E a carga média da indústria é quase 35%. Então, você fazer uma reforma tributária séria seria equalizar esses impostos aí para que o agro pagasse um pouco mais e a indústria pagasse um pouco menos. Só que isso perde voto do agro, entendeu? Então, lá tem a bancada do agro, tem a bancada do boi, a bancada da bala, e o pessoal fala, opa, a gente vai onerar o agro e tal. Então, eu costumo dizer que se a carga tributária da indústria da transformação fosse igual a do agro, a indústria era pop também, né? Não era só o agro que era pop, que seria pop, a indústria também seria. Então, são problemas que têm que ser enfrentados em Brasília por parlamentares que não tenham apego ao poder. Eu sou um cara que eu pretendo estar em Brasília e, de verdade, pretendo estar por pouco tempo em Brasília só para dar a minha contribuição e depois abrir passagem para novos parlamentares. Bom, Paulo, você estava falando reeleição, né? Na questão da reeleição. Como é trabalhar contra a máquina, né? Porque a máquina é muito mais poderosa, você já sai perdendo nessa disputa. Sim. E quantos votos você precisa para se eleger?
Então, hoje a gente tem não só a máquina, mas a própria legislação, ela tem trabalhado contra a reeleição, contra a renovação política. Esse é um dos objetivos de quem está no poder, dificultar novas pessoas entrarem na política. Então, a lei eleitoral, ela dobrou a cláusula de barreira para coeficiente de sobra. Pra você ter ideia, para você eleger um deputado federal antes, o ticket mínimo era mais ou menos 30 mil votos, 35 mil votos em 2018. Nessa eleição eu preciso ter pelo menos 60 mil votos para eu conseguir me eleger em Brasília. Então a legislação já começa a barrar a renovação que está chegando.